Olá, vamos então iniciar a nossa terceira e última aula desse mini curso de verão. Estou reproduzindo aqui a página inicial, para o caso de alguém que não tenha anotado esses endereços aí, não só de e-mail, como também a localização do próprio curso, dessas notas de aula, né? Estão aqui nessa página, na página minha pessoal. Esse curso futuramente vai estar, aliás, você já deve estar assistindo, né, no Professor Global, mas eu estou gravando antes, então haverá essa segunda opção. Vamos então entrar na parte mais, digamos assim, misto de original e técnica do curso. Eu vou procurar detalhar um pouco mais do que eu fiz até agora, porque as outras duas aulas eram mais de preparação para essa aula final. Então, a gente vai falar agora de emaranhamento, que é um conceito fundamental na proposta que nós estamos apresentando. A entropia também é um conceito fundamental, não só na proposta, como na física como um todo. E os resultados mais recentes relativos a essa emergência do espaço-tempo, que começou a ser mostrada, como eu já falei na aula passada, usando a teoria de cordas, especificamente a dualidade ADS-CFT, do Maldacena. Mas, lentamente, a coisa foi evoluindo. E, em 2006, dois físicos japoneses, o Ryo Takayanagi, publicaram um artigo sobre a fórmula completa da entropia de emaranhamento, ou seja, uma generalização da fórmula de Bekenstein-Hawking, que é uma fórmula semiclássica. Porque aqui eles estão incluindo o emaranhamento, que é um processo essencialmente quântico, mas também usando a dualidade ADS-CFT. Essa fórmula que eles obtiveram, que, como a gente vai ver, já sofreu atualizações, já foi generalizada, inclusive, a espaços não idênticos ao ADS-CFT, ao anti-de Sitter, com teoria de campos conformes, CFT, mas essa fórmula fez com que, devido ao grande impacto, né, que ela mostrou ser capaz de fazer no desenvolvimento das análises físicas desde 2006, em 2015, o Ryu e o Takayanagi receberam um prêmio especificamente sobre ideias fundamentais sobre a entropia na teoria quântica de campos e na gravidade quântica. E, mais recentemente, em 2024, a medalha de Dirac, do ICTP. O ICTP, em Trieste, foi criado
pelo Abdul Salam, com o dinheiro que ele recebeu do Prêmio Nobel. Ele era paquistanês, então ele achou melhor aplicar o prêmio dele, que foi um terço, na verdade, foi repartido entre o Weinberg e o Gresham, porque eles construíram, na verdade, a teoria eletrofrágil, isso lá nos anos 60 ainda. E ele criou o ICTP, que é um Instituto Internacional em Trieste, de Física Teórica, que abriga os cientistas do terceiro mundo, como dizia Mao Tse-tung. Hoje em dia essa nomenclatura já está obsoleta, né? Mas a gente, atualizando, inclusive, essa nomenclatura, a gente pode dizer que o ICTP abriga os físicos do sul global, em contraposição aos centros de física americana e europeia, como Harvard, MIT, Caltech, Cambridge e assim por diante, e vem se revelando um grande contraponto a essas instituições mais vetustas, digamos assim. Então, em 2024, o Dirac, inclusive, era fã do CTP, ele deu várias aulas, vários cursos lá. E o prêmio do Rio Itapaianage foi literalmente por causa dos insights deles sobre a entropia quântica, na gravidade quântica e nas teorias quânticas de campos. Coincidentemente, em 2024, dois físicos chineses, né, a fila anda, né? Em 2006 eles eram japoneses, em 2024 já são chineses. Conseguiram superar o modelo de brinquedo de Maldacena, o ADS-CFT, generalizando a fórmula de Rio Itakayanagi a espaços gerais, a espaços-tempos gerais gravitacionais, acrescentando um viés de teoria da informação, a gente vai ver como, cuja expressão em inglês é bit threads, não? Como se fossem colares de bits. Eu traduzi como filamentos de bits. Acho que é mais elegante. Não? E a equivalência entre a entropia de emaranhamento holográfico, que foi o emaranhamento que o Rio Itapaianage descobriram em 2006, e esses fluxos de filamentos de bits propostos por esses dois chineses, a equivalência já tinha sido descoberta em 2016, em um trabalho de Friedman e Hedrick, a referência está aí, que usaram um teorema da pesquisa operacional, o famoso teorema Max-Flow-Minicut, da teoria de otimização sobre redes e variedade de Riemann. Definiram essa relação. Filamentos de bits e emaranhamento holográfico. E a gente vai mergulhar agora em uma série de conceitos muito abstratos, né? Até porque oriundos da teoria de cordas não podia ser diferente, mas já se encontram, hoje em dia, adaptados, como a gente vai ver, ao mundo real, não ao espaço de brinquedos, né? Não ao toy model. Então, disseram em 2024 o do e o sum. O conceito da cunha, né? Em inglês, infelizmente, o edge é traduzido por cunha, por mais que isso nos
relembre um passado doloroso. Então, o conceito da cunha generalizada de emaranhamento foi proposto recentemente por Bosso e Pennington, dois físicos europeus. O Bosso e o Pennington disseram que qualquer região gravitacional no bojo, isso aí é a nomenclatura da dualidade ADS-FT, que, como a gente sabe, divide a fronteira do espaço e o bojo. Né? Book é uma expressão que vem da marinharia inglesa. Né? O book de um navio no século XIX era o bojo do navio. Então, eu achei por bem traduzir desta forma. Então, qualquer região A residente no bojo gravitacional possui uma cunha de emaranhamento generalizada associada a EDA. Contém essa região A e uma superfície de Cauchy estática, ou seja, com o tempo constante, uma superfície de Cauchy M em espaços-tempos gravitacionais gerais. No caso, EDA pode conter uma ilha de emaranhamento e de A. A gente vai ver mais tarde que a gente não vai precisar dessa ilha. Prosseguindo, né? Essa é a proposta original do Bosso e Pennington. Né? Essa proposta sugeriu que a entropia detalhada, né? Fine-grained, para essa região A no bojo, é dada por uma entropia generalizada SG de EDA. Motivados por essa proposta, nós estendemos a descrição de filamentos de bits quânticos a espaços-tempos gravitacionais gerais, não mais limitados ao espaço-tempo ADS, que, como a gente sabe, é um espaço-tempo fictício. Não representa o nosso universo, tem a curvatura negativa, é um modelo de brinquedo, mas de grande utilidade. Está sendo de grande utilidade na evolução, no desenvolvimento das pesquisas em física teórica, especialmente em cosmologia e gravidade quântica. Então, usando as técnicas de otimização convexa, né? São técnicas típicas da pesquisa operacional, apresentamos uma descrição de fluxo dual para a entropia generalizada SG de EDA de uma região gravitacional no bojo A sobre a superfície de Cauchy estática M, de modo tal que SG de A é igual ao fluxo máximo de qualquer fluxo. Quaisquer fluxos que se iniciem na fronteira ΔM e termine em uma região A no bojo. Essa dualidade de fronteira e bojo vai ficar mais clara quando a gente avançar até em termos de representação gráfica. Ou, equivalentemente, ao número máximo de filamentos quânticos que conectam a fronteira ΔGM à região A no bojo.
Aí eles acrescentam as devidas justificativas matemáticas, né? Provam a propriedade de alinhamento de fluxos, as propriedades básicas da entropia para regiões do Bojo, como sendo monotonicidade, subatividade, desigualdade de Arquimede, que eu não vou entrar em detalhes, e subaditividade forte. Também não vou entrar em detalhes entre a diferença entre a subaditividade e a subatividade forte. No texto deles está bem claro isso. Isso pode ser verificado através de representações de fluxos usando as propriedades do fluxo, tais como a própria propriedade de alinhamento. E mais ainda, nas configurações de fluxo máximo, encontramos que existem alguns limites inferiores da entropia de emaranhamento no bojo de campos de matéria nessa região E de A, com a classe de equivalência A, ou seja, região complementar à região A, particularmente em uma ilha de emaranhamento I de A, que pertence a E de A, como é requerido pela existência de uma cunha de emaranhamento generalizado não trivial. Essa sigla GEW é a abreviação de cunha de emaranhamento generalizado, em inglês. Então, a nossa formulação de filamentos de bits quânticos pode fornecer um caminho para investigar estruturas de emaranhamento mais finas, mais refinadas em espaços-tempos gerais. Então, essa figura aí, que tem uma vaga semelhança com o ovo frito, né, representa uma configuração de filamentos quânticos de bits máximos para essa prescrição de cunhas de emaranhamento generalizados não triviais, com a sua respectiva ilha de emaranhamento. E, para minha grata surpresa, aquele diagrama do ovo frito, né, surgiu em 2024, ele tem o mesmo espírito, embora não seja a mesma coisa matematicamente, de um diagrama que eu concebi em julho de 2019, enquanto eu estava dando um curso no CBPF sobre coalescência de estrelas de nêutrons, que era uma coisa bastante fronteira na época. Agora a gente tem que analisar em detalhe esse conteúdo matemático em 2024, já se decorre em 5 anos. Né? E ressaltando que, assim como no meu diagrama, os filamentos de bits, os bit threads, têm a espessura do comprimento de Planck, 10 a menos 35 metros. Em 2019, foram publicados 2 artigos seminais referenciais sobre essas ilhas de emaranhamento, no contexto sempre da dualidade ADS-CFT, que não é o caso desse artigo dos 2 chineses. E esses artigos lançaram novas perspectivas para a pesquisa teórica do emaranhamento em espaços-tempos reais, gravitacionais, que, como a gente viu, só foi alcançado em 2024, ano passado.
Então, vale a pena a gente tentar entender, embora não seja de muita utilidade a nossa proposta, o conceito de ilhas de emaranhamento. Mas, para isso, a gente precisa entender o conceito de cunha de emaranhamento, que vem lá de 2012. Então, o que são essas cunhas de emaranhamento e essas ilhas de emaranhamento? Aí eu faço uma analogia entre a dualidade ADS-CFT com os berçários de estrelas que o Hubble fotografou pioneiramente, por exemplo, na nebulosa de Órion, considerando essa dualidade ADS-CFT como um berçário de teorias físicas. É um modelo de brinquedo, é um toy model, mas é bastante profícuo, quer dizer, ele tem resultados que vêm sendo adaptados cada vez mais rapidamente e eficazmente ao universo real da gravidade covariante de Einstein. E, na minha opinião, a dualidade ADS-CFT, apesar de ter sido descoberto por um físico argentino, mas os físicos argentinos são muito bons. Inclusive, já saiu da Argentina há décadas. Mas é certamente o maior legado científico dos quase 60 anos de existência da teoria de cordas. E foi nascido, na verdade, em 1968, com o trabalho do físico italiano veneziano. Houve, em 1984, a primeira revolução da teoria de cordas, que foi a introdução da supersimetria. E 10 anos depois, 11 anos depois, em 1995, a introdução a unificação, na verdade, das 5 teorias de cordas que estavam simultaneamente existentes, causando uma grande confusão. Essa unificação foi feita pelo Eduardo Witten na chamada Segunda Revolução da Teoria de Cordas. Após esse interregno histórico, voltemos ao texto. Aqueles conceitos acima de cunha de emaranhamento e ilha de emaranhamento, eles surgiram especificamente como particularidades holográficas da dualidade ADS-CFT. E, como eu já falei, só foram generalizados para espaços-tempos mais gerais e reais, né? Espaços-tempos em que a gente vive, que a gente pode medir, somente entre 2023 e 2024. O conceito de cunha de emaranhamento, alguns autores chamam simplesmente de holograma. Para entender isso, a gente teria que mostrar aqui o modelo ADS2. S2, que é a versão dual do espaço ADS-CFT, que na verdade se dá em ADS5 e S5, mas não vou entrar em detalhes. Então, o Ramsdonck e outros, quando escreveram um artigo intitulado A Gravidade Dual de uma Matriz de Densidade, eles definiram uma matriz de densidade na fronteira regida pela teoria quântica conforme de campos CFT. O abstract está aí, eu não vou precisar ler. Quem tiver interesse pode se referir a ele, ao próprio artigo, inclusive, vale a pena ler esse artigo da Ramsdonck. Mas vamos em frente. Vamos sintetizar os principais resultados obtidos nesse sentido. A gente quer entender, em geral, a região do bojo de um espaço-tempo, do book de um espaço-tempo M, que pode ser
associada diretamente com a matriz de densidade Rho que descreve um subconjunto particular dos graus de liberdade da teoria de campos na fronteira. Os domínios de dependência na fronteira são denotados como D, o D em CA, por exemplo, é o domínio de dependência em relação à região A de fronteira. E os domínios de dependência no bojo são denotados por um circunflexo. A região R de A é o dual de uma matriz de densidade Rho de A. E Z de T de A, definida como a interseção de J mais DA, J menos DA, essa simbologia, essa notação J menos e J mais, foi inventada pelo Penrose, com seus diagramas de relatividade geral, em que ele conseguiu expor a natureza conforme da relatividade geral. Então, o J menos é o infinito, o tempo infinito passado, e o J mais é o tempo infinito presente. Logo, essa interseção é a interseção do passado e do futuro causais de D em CA. E claro que deve estar contida em RA, assim como o seu domínio de dependência no bojo, circunflexo ZDA. Em espaços termos genéricos, os observáveis de emaranhamento que podem ser calculados a partir de Rho de A nos permitem atingir regiões dos espaços-tempo além de circunflexo ZDA. Isso nos leva a considerar uma outra região, a cunha de emaranhamento, W de A, ou, como a gente vem simbolizando, EW de A, que definimos como a união das superfícies usadas para calcular esses observáveis de emaranhamento, segundo a proposta de entropia holográfica de emaranhamento de Ryu Takayanagi. Então, nesse artigo, eles mostram que o domínio de dependência no bojo satisfaz todas as restrições necessárias e, para uma classe muito geral de espaços-tempo, há um sentido em que RA não pode ser maior do que o domínio de dependência no bojo, asterisco WDA. Vamos considerar, então, uma teoria de campos sobre um espaço-tempo globalmente hiperbólico, B, em um corte sigma do tipo espaço, que forma uma superfície de Cauchy, mas a gente já vem falando repetidamente. Classicamente, os campos nesta hipersuperfície, por que hiper? Porque a gente não está fixando as dimensões. E suas derivadas com respeito a algum vetor unitário do tipo tempo orientado para o futuro e ortogonal à hipersuperfície determinam a evolução futura completa do campo. Isso nos remete à memória da proposta do Hamilton quanto às frentes de onda que a gente já viu. Quanticamente, os campos nesta hipersuperfície podem ser tomados como conjunto básico de variáveis para a quantização, com seus momentos conjugados definidos com respeito ao vetor normal do tipo tempo. Consideremos agora uma região A maiúsculo da hipersuperfície sigma maiúsculo. Dado que a teoria de campos é local, por definição, os graus de liberdade em A maiúsculo são independentes dos graus de liberdade no complemento ativo de A sobre sigma. Logo, o espaço de Hilbert pode ser decomposto como produto tensorial. H de A, produto tensorial, H de ativo. E podemos associar uma matriz de densidade Rho de A, sendo o traço tomado em relação a ativo, do operador densidade
psibra, psiquete, aos graus de liberdade em A. Esta matriz de densidade captura toda a informação sobre o estado dos graus de liberdade em A e pode ser usada para calcular qualquer observável localizado em A. Mas, na verdade, essa matriz Rho nos permite calcular observáveis da teoria de campos localizados em uma região mais ampla, que é a nossa já conhecida de A, que é o domínio de dependência de A. A gente vai entender por que a gente pode generalizar isso. O domínio de dependência de A é o conjunto dos pontos P em B, para os quais toda curva causal inextensível que passa em P intercepta A. Então, a gente vê aí uma representação do espaço ADS2, onde cada círculo do cilindro é uma superfície de coxinha e as geratrizes do cilindro apontam no sentido tempo. Então, a gente vê que o tempo infinito está assinalado em J+, tempo infinito negativo, o passado está em J-. Em relação a essa região A maiúsculo, que é uma região de fronteira. Então, esse corte sigma, essa variedade de fronteira, que é a superfície do cilindro, esse corte ele mostra aí a região A e o seu domínio de dependência. Domínio de dependência no sentido causal. Por isso que é maior do que A. E, ao mesmo tempo, esse mesmo domínio de dependência ele resulta de qualquer região atil do tipo espaço homóloga A, ou seja, que possa ser obtida de A por uma deformação contínua, por homologia, com fronteiras idênticas. Delta de A igual a delta de atil. O que essa figura não mostra, não deixa claro, é que essa linha tracejada, exatamente porque ela só precisa das extremidades, né? Mas ela é deformada a partir de A, o atil, ela pode penetrar no bojo. Ela não precisa ser circunscrita à superfície do cilindro. Essa é a grande sacada dessa representação. E é por isso que, em alguma quantização da teoria baseada em uma superfície til sigma, onde o atil pertence a esse til de sigma, espera-se que a matriz de densidade ρ de atil contenha a mesma informação que ρ de A. Então, parece mais natural associarmos matrizes de densidade diretamente às regiões de dependência, e não às regiões A ou atil. Ou seja, na construção da região no bojo dual, uma matriz de densidade ρ de A, é mais natural usar a região de fronteira D de A como ponto de partida, em lugar da região A. Essa figura aí, embora o texto do artigo não explique, né, vamos dizer, visualmente, esse plano, onde estão J mais e J menos, na verdade, é uma seção da superfície do cilindro daquele modelo ADS2. E essa cunha, ela está no bojo, é a parte interna do cilindro.
Por isso que ela é chamada de cunha, porque ela entra no bojo. Ela sai da superfície e invade, digamos assim, holograficamente, o interior do cilindro. Bom, essas são explicações mais técnicas, né? Não vamos ler literalmente isso tudo, né? Mas é importante notar que uma teoria quântica de campos sobre um particular domínio de dependência pode ser pensada como um sistema quântico fechado e completo, independente dos demais graus de liberdade restantes da teoria de campos. E os observáveis dessa teoria são um conjunto de todos os operadores construídos a partir dos campos em A. Então, são explicações em detalhe mais técnicas, né? Em que se fala em codimensão, que é um conceito relativo, acho que eu explico aqui. Então, essa cunha de emaranhamento ela corresponde diretamente à região do bojo frequentada pelos observáveis do emaranhamento. Ela é a parte da geometria do bojo que pode ser reconstruída a partir da fronteira. Que é o mesmo dizer que essa cunha de emaranhamento é um holograma da fronteira DA. Bom, vamos falar rapidamente agora na ilha de emaranhamento. Essa conjectura foi aventada em 2019, inclusive o Maldacena estava como coautor do artigo, né? E eles propuseram uma nova regra para calcular a entropia de sistemas quânticos emaranhados com sistemas gravitacionais. Essa regra consiste na busca dessas ilhas para determinar a cunha de emaranhamento, partindo da ilha para obter a cunha de emaranhamento, que pode ser associada àquela matriz de densidade que contém todos os observáveis que são necessários. Mas isso no contexto ADS-CFT, no contexto de brinquedo, né? Toy Model ADS-CFT. Eles escreveram isso em 2019, mas em 2020, esses dois físicos descobriram um alerta muito importante em relação a essa conjectura. Eu não vou ler, vou apenas falar do resumo. Ou seja, a conjectura das ilhas de emaranhamento depende da existência de grávitos. O grávito é um elemento que surge naturalmente na teoria de cordas. E aqui, gravitons dotados de massa. Ou seja, só existem ilhas de emaranhamento se os gravitons possuírem massa. Mas os dados mais recentes, desde 2015, de astronomia multimensageira, ou seja, juntando detecção de ondas gravitacionais e detecção de ondas eletromagnéticas, esses dados armazenados e acumulados pelos observatórios de ondas gravitacionais e conjunto de sinais de ondas eletromagnéticas, detectores de raios cósmicos e neutrinos, apontam convincentemente para um comprimento de onda da ordem de anos-luz e a mesma velocidade de propagação da luz, ou seja, massa nula, para o hipotético bóson tensorial
graviton que a teoria de cordas, digamos assim, exige, né? Então, esses resultados observacionais, isso ficou muito claro, inclusive, em 2017, quando esses observatórios de ondas gravitacionais detectaram a coerescência, ou seja, o choque e a fusão de duas estrelas de nêutrons, o que acarretou também a detecção do sinal óptico, ou melhor, o sinal eletromagnético, e o sinal de neutrinos também, à mesma velocidade, a uma distância de milhões de anos. Ou seja, se o graviton fosse propagador das ondas gravitacionais, com massa, se fosse uma partícula massiva, nunca seria detectado esses sinais eletromagnéticos simultaneamente com a detecção das ondas gravitacionais. Bom, aqui eu apresento o conceito de ilhas de emaranhamento, mas já vimos que ele não vai ser utilizado. Então vamos diretamente a um resultado de 30 anos atrás, mas que até hoje ele é fundamental no estudo da termodinâmica, inclusive dos buracos negros. A curva de Page, o tempo de Page. O Page a gente já encontrou anteriormente, quando falou da suposição de Page-Wurters, né, sobre a medida do tempo em mecânica quântica. Os orientadores do Don Page foram o Stephen Hawking e o Kip Thorne, em 1976. O Hawking, em 73, ele havia descoberto a radiação de Hawking, né, que um buraco negro evapora, ou como ele disse no título do seu artigo, explode. Mas o Page foi além. O Hawking, na verdade, ele usou um modelo semiclássico, né, de aproximação entre a gravidade de um buraco negro e a mecânica quântica. Mas o Page, em 93, ou seja, 20 anos depois do Hawking, ele acrescentou o nosso conhecido emaranhamento. Então, ele considerou um buraco negro e a sua radiação de Hawking como um sistema emaranhado bipartite, ou seja, composto de duas partes, né, evoluindo durante a evaporação do buraco negro. Então, ele obteve essa curva de Page, que talvez seja a curva mais famosa, uma das curvas mais famosas. Tem a curva de Hubble também, mas a curva de Page, teoricamente, é uma das curvas mais famosas em cosmologia. E, possivelmente, gravitação quântica, né? Segundo a curva de Page, a entropia de emaranhamento da radiação de Hawking fazem com que à medida que a evaporação transcorre, vai sendo emitida informação para fora do buraco negro, e a entropia de emaranhamento ela tem um ponto máximo da curva, que é a meia-vida do buraco negro. A partir daí, o buraco negro ele evapora inteiramente. Essa meia-vida, esse ponto máximo é chamado de o tempo de Page.
Então, após o tempo de peixe, surgem correlações. E a radiação se torna cada vez mais rica em informação. É interessante observar que é um trabalho 4 anos antecipadamente a conjectura ADS-CFT do Monoceno. Não se falava ainda nisso. E o Page não usou em nenhum instante a teoria de cordas. Ele usou apenas a radiação de Hawking e a termodinâmica e o emaranhamento, que foi um ingrediente fundamental. Esse ano, 2025, 2 físicos chineses, Xangai, propuseram uma análise acurada por simulação computacional da relação entre a multiplicidade hadrônica resultante das colisões entre íons de ouro nos colisores RIC e LHC. E a relação entre essa multiplicidade e a entropia de informação. Multiplicidade que também é chamada de entropia de informação de Shannon. Buscando entender melhor o processo de freeze-out, do resfriamento do QGP, do plasma de quartos e gluons, que é produzido nessas colisões antes da formação dos hadrons, quando os quarks e os gluons voltam a estar confinados. E eles, em janeiro desse ano, concluíram, usaram vários modelos, várias equações de estado, e concluíram que a escolha de uma equação de estado é fundamental para se entender as características da transição de fase de QGP a hadrons, ou seja, o resfriamento do plasma de quarks e gluons, onde os quarks e os gluons estão em estado livre, a fase de hadrons, onde eles estão confinados. E, dependendo da equação de estado, você tem transições de fase crossover, quer dizer, suavemente, onde as fases coexistem. Você pode ter também transições de segunda ordem, que são transições suaves entre as fases, e transições de primeira ordem, que são as transições mais violentas. Então, eu vou apresentar a seguir a curva dessa entropia de informação de Shannon, que o Deng e o Ma apresentaram. O Ma é um pesquisador há anos do QGP e da entropia quântica. Então, eles usaram um modelo nas simulações de supercomputador, e esse modelo inclui 60 espécies bariônicas e 40 espécies mesônicas, assim como suas respectivas antipartículas, ou seja, 200 espécies, na verdade. Esse modelo é um dos mais bem-sucedidos modelos de transporte termodinâmico, fundamentado na equação de Boltzmann relativística, mostrada aqui, onde F é uma função de distribuição por espécie, e C, em si, é o termo de colisão, respectivo para cada uma das espécies. Então, ele descreve colisões de íons pesados em um grande espectro de energias, de 1 gigaelectronvolts no RIC até 2,78 teraelectronvolts no LHC. E obtiveram uma curva inteiramente consistente, com essa multiplicidade de 100 partículas. Eles são de net hadron,
net bárion, é a diferença entre o bárion e o antibárion, hadron e antihadron. E vejam que está tudo sobre a mesma cor. Eles usaram um parâmetro de impacto, né, de 0, ou seja, impacto central, a 3 fentômetros, ou Fernandes. A gente sabe que o diâmetro de um núcleo é da ordem de 15 férmions, então são colisões centrais ou quase centrais, usando esse modelo, o RQMD. E aí a conclusão e a discussão finais dele, eu não vou entrar em detalhes, vamos à parte final. Vamos ver se a gente consegue calcular a entropia de uma bolha de QGP, porque isso vai ser fundamental para a gente, não digo demonstrar, mas ao menos conseguir indícios de que a nossa proposta é válida. E eu escolhi o processo de criação de partículas que se dá durante o pré-reaquecimento, após a inflação do universo, que produz os quarks e gluons primordiais, antes desses se confinarem e produzirem os bárions. Escolhi um trabalho, eu reputo, de primeira qualidade, de 3 físicos do CBPF, Antunes, Vitor Antunes, Ignacio Bediaga e Mário Novella. Eu chamei de ABN. É um artigo de 2019. Só que eles fazem uma análise no geral, né? Eles calculam desde a época da GUT, né? A teoria unificada, né? Até mais tarde, mas eu fui mais modesto e eu me restringi, por isso que eu substituí o termo que eles usam, bariogênese, por quarkogênese, porque eu quero só saber o que foi produzido após a quebra da simetria eletrofrágil, 256 gigaelectronvolts, que é quando as partículas adquirem massa. Porque a proposta deles, bastante bem fundamentada, é que a gravidade ela pode gerar partículas. É uma suposição que vem lá do Sakharov, como a gente vai ver, né? Mas, como eu estou interessado na bolha de QGP, eu preciso também usar uma entropia de Ryu e Takayanagi generalizado, que esse modelo ABN não considera. Como eu disse, não explica como partículas com massa são geradas pela gravidade antes da quebra de simetria eletrofrágil, pelo valor esperado no vácuo do campo de Higgs, que é 246 gigaelectronvolts, quando os bósons caíram. Os leptons ainda não adquiriram massa. As lagrangianas dos bósons de calibre e dos leptons da teoria eletrofrágil, a energias acima dessa, são essas duas lagrangianas aqui, onde todas as partículas
são desprovidos de massa. A gente tem massa nula. Quando há quebra de simetria eletrofrágil, o bóson B se divide no fóton sem massa e nos bósons responsáveis pela interação nuclear fraca, os bósons W mais ou menos e Z0, que possuem massa, são massivos. Mas antes da quebra de simetria do campo de Higgs, essas partículas não possuem massa. Então, como é que elas iam interagir com a gravidade? Né? Eu tentei superar essa peculiaridade do modelo deles, mas apresentei aqui a argumentação que eles fizeram no artigo, né? Não vou me deter também, mas vale a pena ler, é bastante elucidativo. E um aspecto fundamental desse trabalho é que eles utilizam um acoplamento não mínimo entre a curvatura e a matéria, entre a curvatura das equações de Einstein a curvatura de Ricci, né? E as partículas de matéria. A curvatura é representada por esse escalar E, a curvatura ou escalar de Ricci. Então, eles obtêm uma explicação dentro das suposições que eles fazem, né, para a assimetria entre matéria e antimatéria. Está tudo explicadinho aqui. Eu transcrevi as partes mais importantes desse artigo, evidentemente com a anuência do professor Novello, mas é um artigo que eu reputo dos mais importantes sobre a produção de partículas no universo primordial. E se a gente se referir à época que nos interessa, né, pós-aquecimento, explica como surgiram os quarks e os gluons que vão formar plasma de quarks e gluons. Bom, assim como surgem os quarks, tem que surgir os gluons também. A diferença é que os gluons são partículas sem massa. Mas também, como eles são partículas relativísticas, são gerados em altas energias, né, eles possuem uma massa efetiva, a massa relativística, embora a massa de repouso deles seja nula. Mas como eles estão livres, a gente pode supor que existe um acoplamento não mínimo quando eles são gerados à gravidade, que são as lagrangianas da QCD, e para efeito de comparação, a lagrangiana da QED. Essa lagrangiana lida com campos comutativos, como a gente sabe, simetria 1, e a lagrangiana da QCD
lida com campos não comutativos, simetria SU3. Aqui uma breve exposição diagramática, né? O que ocorre com os gluons no interior de um hadron. Né? Os gluons não têm limite, são bósons, né? O número de ocupação deles não tem limite. Então, a densidade dos gluons em altas energias aumenta rápido, exponencialmente, até atingir a saturação. Saturação relativística, né? Que é definida através dessa distância, onde QNCS é o momento de saturação. Então, em um hadron, em baixas energias, você tem os quarks e os gluons necessários a manter um vínculo entre esses quarks. Mas em altas energias, os quarks, evidentemente, os quarks de valência, né, como se diz, formam a partícula, permanecem, e os gluons se multiplicam exponencialmente. É claro também que vai haver, em altas energias, quarks, uma sopa de quarks relativísticos, não quarks de valência, também chamados, por analogia com o mar de férmions, o mar de elétrons do Dirac, um mar de quarks. Mas os gluons são os grandes saturadores desse modelo. A densidade dos gluons cresce muito mais rapidamente do que a densidade de quarks. Eles são a força motora para a saturação. Devido a isso, existe um modelo, foi criado já há alguns anos, o CGC, é o condensado de vidro de cor, onde esses gluons da configuração de saturação, como se fosse um Beck, né? Como se fosse um condensado de Bose-Einstein, só que num espaço muito, muito menor e com interações fortes, não interações eletromagnéticas. Os gluons, então, nessa configuração de saturação, são campos quânticos coerentes, devido ao seu grande número de ocupação e o pequeno volume. O que faz com que os comutadores de Heisenberg, entre operadores de criação e aniquilação, se tornem desprezíveis. O interessante é que o CGC, esse condensado de quarks e gluons, condensado de gluons, só, saturado de gluons, sendo um condensado homogêneo e coerente, ele pode ser descrito pela teoria de elementos clássica, que tem essa Lagrangiana apenas. Está se buscando hoje nos experimentos de altas energias, no NHC, especialmente, a confirmação realmente da formação do CGC. Até agora é uma conjectura. Mas tudo leva a crer que esteja correto. Aí eu mostro as lagrangianas efetivas do condensado de gluons, como eu disse. O gluon não tem massa de repouso, mas relativisticamente eles vão possuir uma massa efetiva em altas energias. Então eles vão possuir uma lagrangiana efetiva, que, por exemplo, pode ser essa que foi proposta em 78,
a partir da lagrangiana de Arrhenius clássica. Essa lagrangiana de Pauling, ela sugere que o vácuo da QCD pode ser comparado ao material ferromagnético no qual ocorre uma magnetização espontânea, que é o chamado condensado cromomagnético. Mas ele é instável, assim como o seu complemento, o condensado cromoelétrico. Mas são estáveis conjuntamente se você considerar uma métrica de fundo. Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, no universo em expansão. Mas acontece quando se insere a cosmologia nesse contexto, quando você chega a resultados de escala absolutamente díspares. A energia do vácuo da QCD seria dessa hora. E a energia do vácuo cosmológico seria pelo menos 47 ordens de grandeza inferior. Há suposições teóricas, né, especulativas, de que existe um cancelamento entre o vácuo cromoelétrico, também chamado de vácuo de Savige, e o vácuo cromomagnético, topológico, da cromodinâmica quântica. Esse cancelamento se daria no processo de confinamento em baixas energias. Mas é especulação pura, a gente não sabe ainda, não conhece o mecanismo desse processo de confinamento. Bom, aqui, finalizando essa parte, né, eu anoto apenas que falta a gente encontrar essa massa efetiva ultra-relativista do Bloom, que ainda não dispomos de dados suficientes ou de uma teoria suficiente para obter esse resultado. Então, a gente não consegue fazer hoje esse acoplamento não mínimo entre a curvatura da relatividade geral, o escalar de Ricci e um condensado de Bloom. E vamos entrar agora na parte final, a viscosidade e a entropia do plasma de quarks e gluões. Aqui eu apresento os resultados de um artigo também de 2024, que é a contribuição dos quarks pesados, né? Ou seja, top e bottom, à viscosidade do plasma de quarks e gluões. Por que viscosidade? Porque nos experimentos do RIC, do LHC, se verifica que o plasma de quarks e gluões tem quase nenhuma viscosidade. Quase viscosidade zero. Né? Como se fosse um superfluido. Então, nesse artigo de 2024, o Zacconi faz essa análise da viscosidade do QGP, a viscosidade de cisalhamento, a shear viscosity, a partir desses quarks mais pesados. Então, ele usa a hidrodinâmica relativística, ou ultra-relativística, mas sempre balizado
por um resultado obtido, mais uma vez, usando a dualidade ADS-CFT, em 2005, por Covington, Song e Starinets. Esse resultado é chamado de KSS, ou limite KSS, analisando e comparando o QGP, plasma e quarks e gluons, a um buraco negro em ADS-CFT, o modelo holográfico permite que se faça essa comparação. Eles obtiveram uma relação entre a viscosidade, entre a entropia, entre a viscosidade de cisalhamento, a shear viscosity, e a densidade de entropia igual a essa expressão aqui. Ou considerando o sistema natural de unidades, H cortado e quantidade de Boltzmann igual a 1, eta sobre S maior ou igual a 1/4. Você acredita ainda hoje, desde 2005, 20 anos atrás, que este seja um limite inferior universal obedecido por todos os sistemas físicos, embora já tenham sido relatadas violações teóricas, mas não experimentais, desse limite, em relação à viscosidade do QGP. E análises estatísticas, bayesianas, dão suporte a valores da viscosidade do QGP comparáveis a esse limite KSS. Então, o Zaccoin, depois de 6 páginas de cálculos, usando a hidrodinâmica relativística com quarks pesados, ele obteve finalmente que essa viscosidade de cisalhamento é proporcional ao cubo da temperatura, semelhante a um gás que seguisse a lei de Stefan Boltzmann, aquela lei que é válida para os corpos negros. No caso da viscosidade do QGP no regime de altas energias, onde a temperatura é maior do que o dobro da temperatura crítica da QCD, que é 150 megaelectronvolts, aproximadamente a massa de repouso do meson π. Essa energia corresponde a uma temperatura de 10 elevado a 12 Kelvin. Mas só que no nosso caso, a gente está em energias mais altas, a gente está na escala eletrofáctica, que corresponde a uma temperatura de 10 a 15 Kelvin. Logo, a gente tem que encontrar a proporcionalidade entre a entropia e a viscosidade de cisalhamento a essa temperatura, considerando correta a relação, a variação da viscosidade em relação ao cubo da temperatura. A gente pode definir a viscosidade microscopicamente como sendo aproximadamente epsilon, que é a densidade de energia do QGP, isso é medido, e o tal, que é o livre caminho médio no QGP, que é da ordem de 0,6 gigaelectronvolts por fentômetro quadrado. Usando as correspondências de unidades, esse eta seria 10 a menos 10 joule por fentômetro quadrado. Então, a variação com a temperatura de 10 a 15, 10 a 12 da densidade de entropia do QGP seria de 10 a menos 32 a 10 a menos 23. Ou, usando uma unidade para entropia mais econômica, digamos assim, sem tantas unidades secundárias assim, a própria constante de Boltzmann, isso equivale a uma variação de 10 a 9 constante de Boltzmann a uma constante de Boltzmann. Vamos fazer
fazer uma tentativa de cálculo, considerando a dimensão do ralo de matéria escura da Via Láctea, que é 10 a 29 metros, como se fosse da ordem do diâmetro da bolha de QGP primordial que gerou o ralo da Via Láctea, a galáxia. E a mesma espessura proporcional que existe entre a Via Láctea e a sua espessura, que eu estou considerando o halo de matéria escura, que é uma ordem de grandeza superior. Então, a gente obtém a entropia do QGP logo antes do confinamento como sendo unidade KB 10 a 86. É interessante observar que nessa fase, antes do freeze-out, quer dizer, antes da formação de átomos, claro que não existem buracos negros, né? Não existem estrelas, não existem galáxias. E a gente sabe hoje que os buracos negros são os grandes responsáveis pela entropia das galáxias. Supõe-se que no centro de cada galáxia exista um buraco negro supermassivo. Mas só que nessa época não existem ainda buracos negros, porque não havia matéria suficiente para a formação de buracos negros. Por outro lado, a entropia do universo. 380 mil anos após o Big Bang, que é quando se dá a radiação cósmica no fundo, essa entropia do universo é estimada em 10 a 88, 2 ordens de grandeza superior. E é claro que nessa época, né, apenas milhares de anos, centenas de milhares de anos após o Big Bang, ainda não foram formadas estrelas, que se supõe que tenham sido formadas entre 50 e 200 milhões de anos. O único experimento que mede mais precisamente isso, usando a radiação de 21 centímetros do hidrogênio, do átomo de hidrogênio, dá 150 milhões de anos. E nem buracos negros. O buraco negro mais antigo, até o James Webb consegue localizar, ele está localizado em uma região que se formou 600 milhões de anos após o Big Bang. E o freeze-out, um processo adiabático, um sistema quântico isolado, a gente vai ter que a soma da entropia com a sua entropia, a entropia da Via Láctea, com a sua entropia do natural emaranhamento do espaço-tempo inicialmente ocupado pelo QGP, vai nos dar essas duas entropias. A entropia bariônica e a entropia da matéria escura pura. Então, a gente precisa calcular a entropia bariônica da Via Láctea antes da formação de buracos negros. Porque os buracos negros eles aumentam muito a entropia. E, por outro lado, há uma estimativa da quantidade de buracos negros na Via Láctea que é da ordem de 10 a 8. 100 milhões de buracos negros na Via Láctea. Então, a gente precisa calcular essa entropia bariônica da Via Láctea antes da formação de buracos negros para encontrar a entropia de emaranhamento restante, da qual a gente poderia calcular a densidade de energia gravitacional correspondente à matéria escura, que explicaria o seu efeito gravitacional. A gente sabe que no centro da Via Láctea existe um buraco negro supermassivo, chamado Sagitários A estrela, com essas características. A massa, 4,1 vezes 1 milhão de massas solares,
e o raio de 2,6 vezes 10 a 10 metros. Então, você pode aplicar a fórmula de Bekenstein-Hawking a essas quantidades aqui, e a gente vai obter 10 a 91 kb. Por outro lado, estima-se que a entropia total do universo seja igual a 10 a 103 kb, 12 ordens de grandeza superior à do Sagitário A. Essa imagem aqui foi obtida, é a imagem mesmo da simulação, ela foi obtida pela mesma colaboração que obteve aquela imagem do primeiro buraco negro, da galáxia M87, há milhões de anos. Essa aqui está na Via Láctea, no centro da Via Láctea. E essas riscos aqui são porque essa observação foi feita usando-se luz polarizada. Então, isso mostra que existem campos magnéticos muito fortes centrados no buraco negro Sagitário A. Mas acontece que não tem estimativa corrente sobre a entropia da Via Láctea, com ou sem buracos negros. Mas vamos, então, chutar, né? Vamos ensaiar a nossa estimativa, pelo menos para avaliar se a gente está no caminho correto. Fazendo o quê? A gente sabe que a massa limite de uma estrela, antes que ela se transforme em buraco negro, pode chegar a 260 massas solares. Usando aquela estimativa de 10 a 8 buracos negros, a gente vai encontrar a massa dos buracos negros existentes na Via Láctea igual a 10 a 10 massas solares. Aí, por simplificação, a gente pode usar o raio de Schwarzschild, embora ele não seja realista, porque ele representa um buraco negro estático, esférico, e a gente sabe que os buracos negros reais possuem rotação, possuem momento angular. Então, eles seriam descritos mais corretamente usando a métrica de Kerr. Mas a gente não quer fazer um cálculo exato e sem aproximado. Então, vamos imaginar que esses 10 a 8 buracos negros da Via Láctea sejam de Schwarzschild, com massa mínima, né? 260 massas solares. Usando, mais uma vez, a fórmula de Bekenstein-Hawking, e usando os valores correntes no Sistema Internacional de Unidade da massa solar, da constante da gravitação de Newton e da constante de Planck reduzida, a gente obtém a estimativa da entropia mínima de um buraco negro na Via Láctea, que seria 10 a 84 kb. Mas se a gente multiplicar isso por 10 a 8, a gente vai ter uma entropia de 10 a 92. Que é uma ordem de grandeza acima da entropia somente do Sagitário A, o que é coerente, né? Faz sentido. Não poderia ser menor. Agora, a gente esteja usando uma hipótese conservadora de buracos negros de Schwarzschild estáticos, de origem estelar. A gente vai ver mais na frente que buracos negros podem se formar de várias maneiras, e a massa mínima de 260 massas solares. Mas se a gente voltar e for usar aquele universo da radiação cósmica de fundo, com aquela entropia de 10 a 88, e de 10 a 23,
a gente vai obter uma densidade de entropia de 10 a 19, que dá um valor para a entropia da Via Láctea igual a uma entropia para todo o universo. Evidentemente, isso está errado. Ou a entropia estimada do universo está errada, ou essa entropia da Via Láctea com buracos negros está errada. Sem buracos negros, aliás, está errada. Aí a gente pode inferir daí e, por exemplo, aquela variação da entropia com a temperatura, que foi estimada apenas na região do freeze-out, pode não ser um cubo da temperatura. E a gente sabe que 380 mil anos após o Big Bang, a temperatura do universo é essa, de 10 a 4 Kelvin. Então a gente obtém uma temperatura da Via Láctea, a temperatura atual, descontando os buracos negros, de 10 a 91, que é exatamente a mesma ordem de grandeza que Sagitários A. Então já ficamos mais satisfeitos, né? Mas acontece que esses cálculos, como eu falei, carecem de acurácia, porque a gente está fazendo uma estimativa, supondo uma série de coisas, estimativas imprecisas, ou deslocadas em casa, em escala, né? Aqueles dados sobre entropia e viscosidade do QGP, por exemplo, são obtidos em colisões de altas energias de íons pesados. Mas, assim mesmo, a temperaturas de pelo menos 3 ordens de grandeza inferiores à do universo primordial no pré-aquecimento. Em um intervalo de tempo muito curto, 10 a menos 25 segundos, o que a gente não espera que tenha ocorrido no pré-aquecimento pós-inflacionário do universo. Pode ter transcorrido até por centenas de milhares de anos. Não temos um input de dados confiável. E o próprio diâmetro de Sagitários A, estrela, é estimado em função da abertura angular e da distância que o SMB é observado. Para a gente verificar a nossa hipótese de formação da matéria escura, a gente precisava da entropia da Via Láctea sem buracos negros, estrelas ou aglomerados, após o freeze-out, não a 2,73K como hoje, mas a 10 elevado a 12K. E não temos dados suficientes. E cálculos de extrapolação também indicam que a variação na densidade de entropia com cubo da temperatura ela pode não ser válida para todas as temperaturas. Então, tem muito chão para percorrer. Aqui eu apresento apenas no final outras formas de criação de um buraco negro com esses que o James Webb vem observando. E propostas de formação desses buracos negros em uma época em que não só não havia uma quantidade muito grande de estrelas e galáxias, mas também uma época muito distante. Por exemplo, isso aqui é uma criação artística, né, de uma estrela se aproximando de um buraco negro supermassivo, mas uma galáxia observável, que está a 650 milhões de anos-luz. E essas duas imagens aqui são observações reais. A imagem do Chandra observando
esse buraco negro, que é a emissão de raio-x muito forte, e uma observação visual do Observatório Sul-Europeu, ESO. Se vê aqui o buraco negro, e aqui a estrela sendo despedaçada e devorada por esse buraco negro. Essa é uma criação artística também, um close, né, daquela estrela sendo despedaçada e devorada, e o buraco negro emitindo raio-x de alta intensidade. Então, foi publicado um artigo em 2024 também, em maio de 2024, usando simulações computacionais para estudar os diferentes espectros de massa de sementes de buracos negros macios. Seriam divididos em 3 tipos de sementes, como a gente vai ver. A AGN são núcleos ativos de galáxias, né? Os quasars são os buracos negros observáveis, ou seja, são buracos negros muito distantes e que emitem uma radiação muito forte, seja visível ou seja de raio-x. Então, seriam essas sementes aqui. Eu achei interessante apresentar esse artigo, porque há uma analogia, né, entre essas regiões de sementes de ralos de matéria escura, né, e aqueles nossos ralos supostos que tenham sido gerados através do resfriamento de bolhas de QGP, de bolhas de plasma de quartos e glutos. Mas a gente vai ter que esperar pelo menos até 2035, quando vai ser posto em ação o Observatório de Ondas Gravitacionais LISA, um observatório espacial, não é observatório terrestre, e um outro observatório de ondas gravitacionais chamado Einstein Telescope, que vai ser construído ainda, possivelmente no subsolo da Sardenha, na Itália. Não tem nem data ainda. Então, a gente vai ter que aguardar pelo menos até 2035 para ter dados, a não ser que surjam dados irrefutáveis, mas a um prazo menor. Aqui eu cito outras referências, né? Só a título de ilustração dessas sementes de criação de quasars, né? Um alto desvio para o vermelho. São resultados que misturam simulações e observações. E um resultado interessante que saiu na Nature, em novembro do ano passado, estudando o buraco negro mais próximo, né? Z igual a 4, que representa um raro buraco negro com pequena massa, exibindo uma grande atividade de adição de massa ao seu evento, ao seu horizonte. E seria um processo típico de formação de um buraco negro supermassivo, mas isso em particular não é supermassivo. Só tem 7 milhões de massas solares. Supermassivo pode ter bilhões de massas solares.
E mais um artigo aqui recente também, dezembro de 2024, onde os autores dizem que esse objeto pode ser a ponta do iceberg de uma população muito maior de buracos negros que passaram adormecidos à época da realização. Ou seja, são buracos negros que a gente simplesmente não sabe que existem. Mas eles propõem, outros autores aqui propõem outro artigo, né, desse ano, já em janeiro, que esses buracos negros supermassivos fossem criados através do colapso de grandes massas de uma matéria escura fortemente autointeragente. Ou seja, uma especulação sobre outra especulação. Matéria escura já é uma especulação, agora, autointeragente já é uma especulação sobre uma especulação. E eles adotam conceitos próprios à física de partículas, como sucessão de choque, etc, etc. O que mostra que é uma proposta sem um fundamento rígido, digamos assim. E, finalmente, em 2027, a NASA vai lançar, orbitando em torno do segundo ponto de Lagrange, assim como está o James Webb, um outro observatório espacial, que é o NGRST, ou abreviadamente RST, Roman Space Telescope, que poderá lançar luz sobre vários desses aspectos. Mas o fato é o seguinte: atualmente a gente não possui dados observacionais suficientes para determinar esses processos de surgimento e crescimento de buracos negros supermassivos no universo primordial. Então, finalizando, a ideia dessa apresentação é lançar uma semente com um trocadilho de uma descrição plausível, sem um agenciamento fácil, fácil entre aspas, dessas partículas misteriosas que tanta gente busca há tantos anos, com tanto dinheiro, que explicariam a matéria escura. E, para finalizar, vamos dar dois mergulhos no passado, um fragmento de Heráclito de Éfeso, que, segundo a tradução mais corrente, significa a natureza ama esconder-se, physis cryptestai pirei. Ou, segundo o Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, analisou filologicamente, de forma profunda, os fragmentos do Heráclito, e ele diz que o Heráclito não via a Physis como sendo uma personagem, como sendo um sujeito de uma frase, como está aqui. Né? Então, ele prefere essa tradução para o mesmo fragmento. Surgimento favorece o encobrimento. Evidentemente, isso não esclarece nada, absolutamente nada, mas apenas uma chave filosófica, como a gente vinha fazendo desde o início. Eu vou agora apresentar um videozinho, só para finalizar, relativo às primeiras experiências, em 2000, 2002, no RIC, né, relativas à formação do QGP, plasma de quartzo.
scale the conditions of the early universe. At RHIC, the Relativistic Heavy Ion Collider at Brookhaven National Laboratory, gold ions collide at nearly the speed of light, recreating on a subatomic scale the conditions of the early universe. The protons and neutrons in the colliding ions are each made of 3 quarks, held together by force carrier particles called gluons. When the ions collide, the energy of the collision melts the protons and neutrons into their component quarks and gluons and creates thousands of new particles. In off-center collisions, RHIC scientists have observed a dramatic asymmetry in the expansion of these particles, with more emerging along the reaction plane than perpendicular to it. They had expected to find a gas with little or no interaction among quarks and more uniform expansion. Instead, the asymmetric expansion and strong interactions have led RHIC researchers to conclude that the early universe was a nearly perfect liquid. The asymmetry and strong interactions of this new state of liquid matter can be seen again in this side-by-side view